Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a carta de controle C, que é para a contagem de defeitos em si. Então vamos lá, pessoal. Bom, o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é como nós vamos selecionar essa nossa carta C que nos interessa nesse vídeo aqui. Lembrando, pessoal, a mesma mecânica das demais cartas, se você já viu algum vídeo anterior aqui, você já sabe como nós chegamos nela em si. Como nós fizemos seleção da nossa carta de controle em si, o primeiro passo é verificar o tipo de dado que nós temos. Tá? Então, nós temos aqui um pontinho de decisão, se é um dado contínuo, é um dado discreto. Lembrando, de novo, pessoal, o elemento dado contínuo aqui é aquele que é o resultado de um processo de medição em si. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, um tempo, comprimento, temperatura. Se é esse modelo, nós vamos seguir lá para as cartas de controle de variáveis em si. Então, nós descemos para essa linha aqui. Mas agora, se o dado ele é discreto, pessoal, ou seja, relacionado a atributos, que é o que nos interessa aqui na estrutura, que é algum elemento resultado de um processo de contagem, tá? Então, vou colocar aqui que fica melhor para nós entendermos, tá? Como defeitos, não conformidade, falhas, nós vamos seguir para esse lado da estrutura do nosso diagrama em si. Então, para dentro desses dados discretos, nós vamos precisar identificar se estamos contando defeitos ou itens defeituosos em si. Tá? Então, é o nosso segundo ponto de decisão, vamos dizer assim, tá? E aí vamos lá. Se estivermos contando defeitos, por exemplo, risco, bolhas, trinca, rebarbas de uma peça, nós vamos seguir para essa próxima decisão aqui, tá? Que é verificar se o tamanho da amostra ele é constante ou não, tá? Ou ele é variável, tá? Então vamos lá. Nós estamos contando o defeito em si nessa nossa estrutura. Lembra que nós queremos a carta C. Então, se é isso que nós estamos contando, então, qual é o tamanho da nossa amostra aqui? Se o tamanho da amostra, pessoal, ele for variável, nós vamos usar essa carta U, por exemplo, que trabalha com o número médio de defeitos por unidade de inspeção, que é a carta U, unidade de inspeção. Agora, o nosso caso, nesse vídeo, pessoal, o nosso interesse é a carta C. Se o tamanho da amostra for constante, utilizamos essa carta C. Então, a carta C, pessoal, e aí nós já vamos entrar também falando melhor dela, com exemplo e tudo mais, ela é ideal para quando nós queremos, por exemplo, controlar um número total de defeitos em uma unidade, quando o tamanho da amostra não muda. Por exemplo, ele é, pelo que está na nossa estrutura de fluxograma, ele é constante. Então, isso aqui nos interessa. Então, fechamos aqui essa estrutura desse vídeo, início desse slide aqui no nosso vídeo para entender essa nossa estrutura. E aí, vamos lá, pessoal. Eu deixo novamente essa tabelinha aqui para você se quer utilizar ela como um entendimento resumido do que nós tratamos aqui. Fundamentos dessa nossa carta C, pessoal. Um grande ponto aqui, ó, é que essa carta C ela é utilizada para monitorar o número de defeitos, contagem de falhas por unidade de inspeção. E ela é aplicável a dados discretos, aquilo que nós já colocamos antes, resultados de um processo de contagem em que uma mesma peça pode apresentar mais de um defeito. Tá? Então, nós temos uma peça com 7, 8 tipos de defeitos em si. Tá? Cada ponto no gráfico de controle em si, tá? O número total de defeitos ele representa isso. Tá? Então, nós fizemos o traço dos gráficos lá, então, o número total de defeitos em uma amostra ou unidade. E aí, pessoal, um grande ponto aqui, ó, é o seguinte, ó, nós precisamos especificar o tamanho da amostra, tá? Um tamanho constante da amostra, ou seja, o número de unidades, o que é, por exemplo, se nós estamos falando sobre área, metro quadrado, se é comprimento, tá? Então, essa estrutura nos interessa aqui muito. Vamos imaginar um caso também, por exemplo, podemos usar essa carta C para monitorar quantos riscos, tá? Ou trincas aparecem em cada chapa metálica inspecionada. Quantas falhas de solda surgem em um lote fixo de peças, ou também quantos erros de impressão ocorrem em cada página revisada. Isso tudo para essa nossa carta C. Tá? E aí, características principais. Ela baseia-se na distribuição de Poisson,
que é adequada quando os defeitos são eventos raros e independentes. E o tamanho da amostra deve ser constante, aquilo que eu coloquei, uma área, volume, quantidade de itens e tudo mais aqui. E ela vai medir essa variabilidade desse número de defeitos em si, em uma mesma condição desse nosso processo. Um dos grandes pontos é, e aí só para deixar reforçado, como ela é baseada na distribuição de Poisson aqui, pessoal, duas condições têm que ser mandatórias em si. Então eu trago até a referência aqui para que você quiser consultar futuramente. A primeira delas é que a contagem média de não conformidades deve ser muito menor que a quantidade possível de não conformidades. Exemplos. Um exemplo clássico é faturas erradas emitidas por um fabricante de automóveis, tá? E o segundo ponto é: as ocorrências são independentes, ou seja, a ocorrência de uma não conformidade não aumenta ou diminui a probabilidade da próxima ocorrência ser uma não conformidade. Por exemplo, erros de digitação em uma folha de uma tese, tá? de uma qualquer coisa, de um trabalho qualquer. Tá? Então, só para você entender esses dois elementos aqui que são extremamente importantes em si. Tá? Bom, agora vamos discutir mais, pelo menos 3 pontos ainda, pessoal, que eu vejo como muito importante para nós, já que nós queremos que o nosso vídeo seja bem completo, seja bem importante, para que você entenda essa estrutura em si, tá? Justamente de entender a base da carta, não só representar e tudo mais, mas quando usar ela. Tamanho do subgrupo, pessoal, ou o que se chama de unidade de inspeção. Cada subgrupo ele deve ter tamanho fixo que tenha essa comparabilidade entre medições. Segundo ponto, ele pode representar uma peça, uma única peça, uma placa eletrônica, uma chapa metálica, uma área inspecionada. Por exemplo, medir o número de trincas por metro quadrado ou o número de bolhas por peça. Tá? Então isso aqui é extremamente importante nessa nossa carta C aqui. Tá? Outro ponto, a frequência da amostragem depende da taxa de produção e do nível de qualidade exigido. Também, sempre lembrando, ela pode ser feita a cada turno, um lote, um intervalo de tempo fixo. E um outro ponto, ela deve permitir detectar variações rapidamente antes que essa causa vá gerar algum tipo de grande perda ou grande monta de perda na sua estrutura. Então isso aqui lembrando sempre. E o terceiro ponto são as recomendações práticas dessa carta em si. O primeiro deles que a unidade de inspeção deve permanecer constante ao longo do tempo, tá? Estou voltando falando aqui, mas é importante deixar isso bem explicado para você. O segundo, o número médio de defeitos por unidade, o C', deve ser suficientemente grande para que a distribuição de Poisson seja válida. Então, C é geralmente maior ou igual a 1, tá? E o terceiro é para, claro, eu vou avaliar a estabilidade, a criticidade do meu processo em si. Tá? Então, entendido isso, eu tenho vários exemplos aqui, pessoal, que eu deixo para você, pra, pelo menos nós entendermos, né? Quando está se falando uma característica de alguma coisa. Tá? Então, você veja aqui, é uma, tá? Então, só para você entender. Um deles, uma única característica de qualidade. Exemplo, número de poros encontrados na superfície de uma peça fundida. Tá? Segundo ponto, um grupo de características de qualidade. Exemplo, total de defeitos de acabamentos, riscos, bolhas, rebarbas em uma amostra de chapas metálicas. Tá? Só para você ir avaliando isso. Não vou ler todas, mas vamos fechar com essa aqui. Ó. Uma corporação, por exemplo, número de reclamações de clientes, defeitos, atrasos, falhas de atendimentos registradas em toda a empresa ao longo de um trimestre. Tá? Então, só para você avaliar, você tem a parte boa do vídeo é justamente isso, pessoal. Você pode parar, dar uma lidinha no que você acha que é importante para você e pode seguir adiante aí também, tá? Vamos lá, pessoal. O primeiro ponto para nós elaborarmos a carta em si, o primeiro passo, tá? É o cálculo dos limites de controle, como sempre foi para qualquer carta, pessoal. Tá? Bom, esse é o grande ponto que inicia o que for, tá? Depende da carta em si. E aí vamos lá, pessoal. Qual o primeiro item? Vamos calcular o número médio de não conformidades, o C barra aqui. Então, esse C, pessoal, barra, número médio de não conformidades por amostra, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos que ele vai representar a média histórica desses defeitos observados e vai servir como linha central dessa carta de controle, tá?
E aí depois, esses Cs, pessoal, C1, C2 até o CK, número de não conformidades observadas. Tá? Então, quantas não conformidades nós observamos nessa amostra em si. E também o K, que é o elemento nessa nossa estrutura da equação, é o número total de amostras ou de subgrupos coletados aqui. E ele vai nos indicar quantas observações compõem o conjunto de dados utilizados, tá, para estimar o comportamento desse nosso processo. Tá? Então, entendido, pessoal, essa estrutura, e eu faço questão de trazer bem detalhado e deixo aqui para você esses elementos inferiores mais detalhados assim, para que você não tenha dúvida quando for utilizar essa carta em si, tá? Essa carta C, ou as equações dela, nós vamos partir agora para o segundo momento, que é os limites de controle. Então, eu tenho o limite superior de controle, que é o nosso C, que é o número médio de não conformidades, que é observado nessa amostra. O segundo ponto aqui, pessoal, que é a linha central, tá? Que é o próprio C, e o limite inferior de controle aqui, que é o C, o número médio de não conformidades, menos 3 vezes raiz do, que vamos colocar aqui, que seria o desvio padrão da distribuição de Poisson, tá? Utilizado para medir essa variabilidade esperada no número de defeitos. Então, a mesma coisa aqui, pessoal, o limite superior e o limite inferior é a mesma coisa. Tá? Então, tem uma e tem a outra aqui, é o desvio padrão da distribuição de Poisson em si. Tá? Beleza. Entendido isso aqui, pessoal, vamos fazer um exemplo que trabalha justamente nesse ponto aqui, que é assim, ó, os dados a seguir representam o número de defeitos de pintura ou não conformidades observados na pintura da lateria de um ônibus em si. E aí nós temos lá 20 cavernas em si, tá? Então, que é essa estrutura de não conformidades aqui. Então, nós temos lá 20 itens. Da caverna 1, então eu tenho um C, uma não conformidade aqui, 4, tenho depois o 2, 0, o 3, 8, e eu vou seguindo, pessoal, a mesma linha, para não ficar tão maçante aqui para você. Lá na 20ª eu tenho 11, tá, de não conformidades em si. Então, dessas 20 aqui, eu tenho essa estrutura de distribuição que está posta nessa tabela aqui. Bom, beleza, pessoal, o que eu preciso fazer agora? Inicialmente, vou lembrar das minhas equações, vou calcular o número médio de não conformidades. E eu vou somar, pessoal, vou somar todas aqueles 20 itens, pessoal, 4, 4, 0, 8, 14 até 17, 13 e 8. Então, olha só, 4, 0, aqui até o 11 em si, tá? Que era esse 11 aqui, ó, tá? Então, desde o 4, aqui desde o 0 até o 11. Vou dividir por 20, pessoal, que era o nosso elemento central ali, que tinha antes. Então, nós temos o nosso C, aqui, ó, 8,65. E aí, nós vamos fazer o que, pessoal? Bom, eu tenho 8,65, eu posso tirar a raiz de 8,65. Quanto que é a raiz de 8,65, pessoal? 2,94. Tá? Então, eu tenho o meu ponto, e que é extremamente importante para a nossa equação de limite superior e limite inferior, é a raiz. Tá? Mas é um cálculo extremamente simples, pessoal, que pode ser feito aí em qualquer calculadora. Muitas vezes não precisa nem ser científico, pode até ser feito no celular em si. O limite superior de controle, o que nós temos? O C barra mais 3 vezes a raiz do C barra. Então, que nós só vamos substituir os valores aqui, dada a simplicidade da equação em si e dos valores, nós obtemos o limite superior de controle igual a 17,47. E nós temos o limite inferior de controle, que é o C menos 3 vezes a raiz quadrada do C barra, que vai ficar menos 0,17. Então, aqui, pessoal, menos 0,17 nós aproximamos para zero em si, tá? Então, só para você ter essa base nessa nossa estrutura em si, até para você avaliar nesse ponto aqui. Bom, vamos lá então, pessoal. Representação gráfica dessa carta aqui, traçando esses pontos iniciais, todos esses elementos. O que nós temos aqui, pessoal? Bom, uma questão bem simples, tá? Você já começa a observar que na primeira
passada da carta, nós temos esse ponto, que é um ponto de causa. Vou colocar aqui, ó, causa especial, tá? Causa especial. Vou representar aqui, pessoal, o limite superior de controle, a linha central e o limite inferior de controle, mas sempre lembrando, pessoal, nessa altura do campeonato que nós estamos falando de cálculos para cartas em si, se espera pelo menos que já tenha aquela base, aquela estrutura da composição, quais são as linhas em si, só para o vídeo muitas vezes não ficar tão longo, ou muitas vezes para o aluno não se perder, né? Para quem está assistindo não se perder tanto em pequenos detalhes em si. Mas vamos lá. Obtive esse elemento aqui, ó, tá? Que é uma causa especial. Bom, o que vai acontecer agora, pessoal? Na nossa unidade de inspeção, a caverna. Bom, eu vou fazer justamente aquilo que se faz em qualquer elemento quando eu passo um ponto numa causa especial. Eu vou remover ele. Então, o que eu vou lá? Vou remover essa caverna 10 aqui, vou remover ela e vou recalcular tudo de novo, pessoal, tá? Tudo de novo. Vou voltar nas minhas equações, vou remover elas e aí eu vou obter novamente o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Mesma coisa, pessoal, limite superior, o limite inferior em si, com a amostra 10 eliminada. Então, traço de novo o meu gráfico. E olha aqui, pessoal, lembra da nossa partezinha 10, o que nós temos? Lembra que ela estava lá em cima? Como eu não tenho mais agora, pessoal, vem do 9 para o 11, tá? E eu só vou fazer a união aqui, ó, dos dois pontos, tá? É isso que eu vou fazer. Não tem mais o 10, pessoal, tá? Bom, mas aí fiz isso, apareceu um outro ponto aqui, pessoal, tá? Um outro ponto aqui que passou lá por uma causa especial em si. Olha só, pessoal, e agora? Vamos lá de novo. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, essa causa aqui é a amostra ou a caverna 16. Então, o que eu tenho que fazer? Vou remover ela novamente, pessoal, tá? E, de novo, pessoal, só voltar aqui, ó, eu removi a 16, tá? Então, eu já tinha removido a 10 e agora a 16, recalculo tudo de novo, limite superior de controle, nessa parte aqui, o limite inferior de controle e retraço o gráfico novamente, limite superior de controle, o limite inferior de controle e a linha central aqui, ó, mas fazendo essa remoção. Então aqui era o 10, nessa estrutura aqui, ou melhor, colocando nesse formato, a mesma coisa aqui, ó, pessoal, tá? Que era essa nossa estrutura aqui, mais ou menos nessa linha aqui, que era o 16. Nós traçamos o gráfico, pessoal, e novamente coloco embaixo aqui sempre uma notinha para você acompanhar. Eu acho que isso é extremamente importante, ter essa estrutura para quem está assistindo não se perder em si. Muitas vezes a fala, a gente vai falando rápido aqui, muitas vezes o aluno não percebe aquilo, mas está registrado ali no vídeo. É a pauta de mais uma amostra aparecer aqui excedendo o limite superior de controle, uma causa especial. Então, o que nós temos que fazer, pessoal? De novo, eliminar a amostra 17. Vamos lá, eliminamos a amostra 17. Nessa altura, pessoal, você já deve ter notado, nós eliminamos a amostra 10, depois essa 16, depois a 17 em si. E nós vamos eliminando quantas forem necessárias, pessoal, tá? Quantas forem necessárias. E aí vamos lá, o limite superior de controle, limite melhor aqui, esse limite é linha central, e nós temos vou colocar aqui, ó, limite inferior de controle. Todas elas, pessoal, tá? Todas elas. Nós eliminamos uma aqui, deixa eu colocar melhor, depois uma 16, depois uma 17, e assim sucessivamente. E essa aqui estava muito próxima, pessoal, estava querendo também ser eliminada em si, tá? Mas, aí não foi necessário fazer a eliminação dela, tá? E aí chegamos no final da nossa carta, pessoal. Olha só, coisa boa, né? Interpretação do resultado da carta de controle C. O que nós temos, pessoal? Que essa estabilidade, após a exclusão dessas 3 amostras ali com causas especiais, todas as observações elas estão dentro dos limites de controle, né? Bom, graças a Deus está dentro, né, pessoal? Porque já eram 3 eliminadas aqui e tinha uma quarta ali prontinha para cair certa aqui.
essa estrutura aí. Bom, mas beleza, pessoal. O que nos interessa aqui é que esse processo, com essa eliminação dos 3 pontos ali de causa especial, ele está num controle estatístico em si, mas tá batendo ali na linha em si para nós tentar entender isso. E o que é tentar entender? É o efeito da reanálise, pessoal, tá? O que quer dizer isso? Porque nós estamos, você percebe, quando nós tiramos recalculamos em si, removendo um valor, ele vai recalcular os limites. Então nós ficamos mexendo na ideia de gráfico em si. Então daqui a pouco o parâmetro que nós estamos selecionando, ou as linhas superiores e inferiores, elas estão modificando. São valores baixos de modificação, mas elas estão se movendo em si para se ajustar àquele processo que está sendo posto. Tá? Então isso é importante em si, só para nós entendermos. E a amplitude dos limites, tá? Ela vai diminuir, ó, refletindo a redução da variabilidade em si. Isso é o ponto, pessoal. Tá? Se você for observando, daqui a pouco esses elementos eles vão reduzindo na nossa estrutura aqui. Por quê? Porque eu estou tirando essas variações em si, anormais aqui, para nós termos essa estrutura aqui. Por quê? Porque nós queremos chegar em maior consistência e previsibilidade em si na nossa estrutura. E por fim, pessoal, causas especiais removidas, as 10, 16, 17, apresentaram desvio significativo do comportamento, tá? Valores que ultrapassam o limite. E essas amostras devem ser registradas como ocorrências pontuais e investigadas e corrigidas. Por exemplo, pode ser uma falha de pintura, uma pressão incorreta no jato, uma anomalia no ambiente de aplicação. Porém, pessoal, mesmo sendo uma ocorrência pontual, ela tem que ser, tá? Ela tem que ser investigada. Isso aqui não adianta, pessoal, tá? Ela vai ter que ser investigada. Não tem essa de eu só elimino. Sempre lembro, pessoal, eu já disse sempre nos vídeos de cartas aqui, não é a questão de eliminar e fazer novamente, pessoal. Isso aí é a mecânica básica da carta. Ela exige que você remova. Mas o importante, como gestor industrial que utiliza uma ferramenta da qualidade, não é a questão de remover, pessoal, porque tu é obrigado a remover, mas é que você estude e investigue o porquê daquilo ocorreu. Abre um estical, um causa-efeito, um 5 porquês, um 5W2H, discuta essas ferramentas com a sua equipe para buscar resolver o problema, tá? Uma questão é só remover o ponto e acabou, mas outra é buscar entender isso aí. Aí é o importante, pessoal, aí é o importante em si, tá? Porque daqui a pouco você vai ter pressão incorreta no jato na próxima aplicação. E aí você vai ter uma anomalia no ambiente de aplicação, você vai ter depois uma falha de pintura e sucessivamente. Então você vai estar sempre o quê? Recalculando algo. Não é por aí que funciona essas ferramentas da qualidade em si, tá, pessoal? Principalmente o controle estatístico de processo. Tá? Então, entendida essa nossa carta de controle C, fechamos aqui, pessoal, e fica essa análise final para você aí.